Estúdios, presidente dos sindicatos urbanitários de Campina Grande, Wilton Maia Velez, nosso convidado especial nessa quinta-feira. O tema é recursos hídricos. Meu caro Wilton Maia Velez, você já fez algumas pesquisas, inclusive trouxe alguns temas bem polêmicos com relação à qualidade da água aqui de Campina. Vocês têm acompanhado através dos sindicatos urbanitários ou de colegas, funcionários, cagepianos, como se diz, essa questão da qualidade dos nossos recursos hídricos hoje na Rainha da Borborema? Bom dia, Muribe, bom dia, Edson, bom dia, Kendi, Léo e todos os ouvintes. Primeiro, agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui nesse programa, de grande audiência, diga-se de passagem, e que a gente é ouvinte assíduo. Bem, a gente apresentou muitas críticas em relação a essa questão da qualidade da água, porque a gente sentia falta de controle, né? À época, a gente reclamava muito porque não havia controle, havia por parte da Cagepa os laboratórios, mas não havia controle externo. E era isso que a gente ficava preocupado, porque era sempre só a posição da Cagepa e não tinha o controle externo. E depois dessas críticas, desde 2013 até 2016, a Cagepa fez uma licitação, um contrato com a UEPB, com um laboratório lá da UEPB, e a UEPB hoje ela também faz pesquisas em torno da qualidade da água e monitora a qualidade da água. Ou seja, além da Cagepa, nos seus laboratórios fazerem a análise da água, existe também um laboratório da UEPB, que é coordenado pela professora Verusca Brasileiro, pelo professor Etan, que são cientistas sérios e renomados, e eles estão tocando essas avaliações. Tanto é assim que em momento pretérito nós estivemos aqui nesse mesmo programa para discutir essa questão da qualidade da água, né? E naquela oportunidade, inclusive, a gente foi bastante crítico e bastante ácido com o vereador Alexandre do sindicato, a quem inclusive eu quero fazer o registro de pedido de desculpas público, fazendo isso publicamente, por tê-lo o maltratado, chamado de moleque. Acho que foi um momento de indignação, porque o vereador tinha dito na tribuna da Câmara que a água distribuída pela Cagepa tinha veneno e tal, e a gente ficou muito indignado, a categoria cobrou, e aí no final da entrevista aqui, eu disse, olha, para não deixar uma polêmica, eu gostaria que o vereador apresentasse um laudo em que comprovasse que a Cagepa estava distribuindo veneno. Então, naquele momento, eu estava realmente muito indignado, e no momento de indignação, eu utilizei um termo que eu peço desculpas ao vereador, o vereador Alexandre do sindicato, por tê-lo o tratado como moleque, e retiro essa expressão. E o vereador, de forma muito coerente, também o fez na tribuna da Câmara, quando disse que se precipitou a dizer que a Cagepa estava distribuindo veneno e tal. Ou seja, reconheceu que se equivocou, e eu também aqui venho publicamente deixar claro que também cometi um equívoco, um erro, e ao maltratar o vereador. Então, isto posto, fica claro que uma coisa é a água que está no manancial, bruta. A água que está no açude para as pessoas, água bruta. Outra coisa é a água pós-tratamento. A Cagepa tem investido milhões de reais no tratamento da água. E investiu naquela época em que a gente denunciava que a água tinha cianobactérias. Então a gente denunciou que a água tinha no açude de Boqueirão. Para essa denúncia, vocês tiveram elementos comprobatórios? Sim, nós tínhamos elementos comprobatórios, tanto é que deu aquela confusão toda no Ministério Público. Nós denunciamos no Ministério Público. Nós não denunciamos só na imprensa, nós denunciamos no Ministério Público. E aí nós dizíamos que o problema da água era lá no manancial. Nós nunca dissemos que a água que a Cagepa distribuía era ruim, mas no manancial, lá em Boqueirão, tinha concentração de sal, tinha locais que tinha metais pesados. Mas o que interessa, Wilton, não é exatamente o que você disse inicialmente, não é exatamente a água que chega para o consumo da população, e não a que está lá no manancial. Mas a água que está lá,
se não tiver tratamento adequado, ela é distribuída ruim. Porque você tem que ter, com o advento da proliferação de cianobactérias naquela época, a Cagepa tinha que investir recursos financeiros para comprar equipamentos no próprio manancial em si? Não. Lá na estação de tratamento. Em Gravatar. Lá em Gravatar. Se não fizesse o investimento que foi feito lá em Gravatar, nas etapas de tratamento, nós teríamos tomado água com cianobactérias e tal. Então foi feito um investimento, o laboratório da UEPB entrou, o Ministério Público cobrou e o governo fez o investimento. Daquele momento para cá a gente tem acompanhado. Naquela época, para você ter ideia, o camarada fazia a coleta d'água, só verificava a qualidade no outro dia. Hoje não. Daquele momento para cá, hoje é feita a coleta da água na estação e na própria estação já é feita a análise da água, o que era um negócio que a gente cobrava à época. Vamos falar do sabor da água, né? Dizem até tecnicamente que a água boa não deve ter um sabor exatamente, mas a água de Campinas sempre foi conhecida historicamente, né, Wilton? Tanto que aqui acho que é uma das maiores cidade que registra uma das maiores vendas de água mineral do Brasil, talvez, né? Porque a nossa água, a gente sai aqui alguns quilômetros apenas para qualquer cidade próxima e a gente tem uma água melhor de se tomar. A água da torneira você toma tranquilamente. Agora a de Campinas sempre foi muito tida como pesada e tal. Aí se dizia, talvez de forma grosseira, ignorante, é porque o açude das pessoas está num terreno de muita salinidade e tal, isso provoca esse sabor, digamos, mais forte na água de Campinas. Por isso que a gente tem que comprar água mineral mesmo, e todos nós aqui dessa geração crescemos tendo que tomar água mineral, porque a água realmente de Campinas era muito ruim, tida como ruim do ponto de vista do sabor, mas com um tratamento muito qualificado. Mais recentemente, eu vivi a experiência, e eu aconselho que você que está me ouvindo agora, faça isso também. Eu comecei a tomar a água da torneira, a água que vem da Cagepa. E o sabor é completamente diferente. O que é que aconteceu, Wilton, para que as pessoas entendam melhor? Eu acho que hoje a gente não tem mais a necessidade de comprar água mineral. Eu acho que não tem. Pelo menos por esse aspecto. Não tem, porque a água é agradável de você beber, tranquilamente. O que é que aconteceu? Foi o tratamento, esse aporte das águas de São Francisco fez com que isso acontecesse também? Teve algum impacto nesse sentido? Muribe, a água mudou. É outra água, né? Primeiro que nós tivemos uma renovação da água. Nós tínhamos um manancial que estava com a quantidade muito pouca de água. Você tem o advento da chegada da água da transposição e você teve chuva. Então você tem uma outra água, mas a qualidade da água... Então a questão não era o terreno do Iboqueirão. Também. Porque a água que chegava antes, chegava apenas a água que carreava pelos rios da bacia hidrográfica do Iboqueirão, do Rio Paraíba. E aquela região tem alto teor de sal. Então a concentração de água ali, ela vinha já carreada dentro do rio, pelo rio, com essa água mais salgada mesmo. Agora é uma água nova. Aí agora do São Francisco. Veio a água nova, com outras características de outras regiões, e se mistura com a nossa. Por isso tem outras características. Assim, e requer um tratamento também diferenciado. A grosso modo o que eu estou falando aqui. Então, essa água já carrega do Rio São Francisco outras características físico-químicas. Quando ela se mistura com a nossa aqui, com a da nossa região, que já é uma outra água também, né? E aí mistura aquilo tudo e você tem uma água mais doce mesmo. Então, quando você abre a torneira, você pode beber a água que você percebe ela mais leve. E se você pegar a água que sai da torneira, colocar numa garrafinha, colocar lá na geladeira, travar as duas, a que você compra no comércio aí e a que você recebe da torneira, né? Se você colocar na mesa para alguém tomar, as pessoas não vão perceber muito a diferença. Percebe se prestar atenção. Você veja que teve aquela polêmica grande por conta da geosmina. Cadê a geosmina? Aquele cheiro de terra que tinha na água. Acabou, né? Então, a água, ela tem características físicas, químicas, bacteriológicas e por conta do momento também, né? Então, assim, a água que chega em Campina Grande é uma água de boa qualidade, tem um tratamento rigoroso, né? E agora,
a gente tem percebido quanto a nossa água era salgada, né? Porque a gente ainda teve o privilégio de estar tomando água mineral, mas nem todo mundo tem. E aí quando você vai lá no mutirão, quando você vai nesses bairros mais pobres, e o camarada diz, rapaz, a água tá doce, né? Isso você percebe até quando lava o cabelo, que o cabelo fica mais fino, porque não tem menos sal na água. Uma outra preocupação nesse momento, a gente tem falado isso aqui também, é claro, esse período muito com falta de chuva, uma temperatura altíssima, evaporação de águas do manancial Boqueirão, e essa pouquíssima água que vem chegando do São Francisco. O Edson Pereira até falou que a água do São Francisco só chega o ano que vem. Não está tão distante, mas enfim, está chegando pouquíssima água. Vocês têm acompanhado também essa bendita transposição? Porque a transposição é bendita mesmo. Não fosse ela, nós teríamos passado por severos problemas aqui. Sem dúvida. Em nossa cidade, na região. O fato é que houve a necessidade de fazer os serviços no açude Poções e no açude Camalaú. A prioridade à época foi feito um rasgo, um canal no açude mesmo, para a água da transposição passar para o Monteiro, passar para o Camalaú e vir direto para Boqueirão. Quando o manancial, o açude das pessoas, começou a ter água e ficou ali com quase 35%, aí foi quando iniciou o trabalho de construção civil mesmo, na obra de fazer o canal mesmo. E isso já foi feito agora, isso, né? E agora o açude em Camalaú começa a encher, começa a pegar água para ficar normalizado. Então é por isso que aqui está chegando menos água do que chegava antes, porque antes ele apenas entrava no açude de Camalaú e vinha direto para cá, para Campina, para Boqueirão. Hoje não, ele está recuperando o abastecimento, a capacidade de abastecimento no açude de Camalaú, para depois, quando tiver no nível que hoje, no nível teoricamente, de sangramento, mas não daquele sangramento que a gente conhece, mas hoje existe um canal, né, um corte no açude, na barragem, em que antes o açude, para a água ir para vir para cá, tinha que sangrar. Um suspiro, né? Então foi feito, como a gente chama, um ladrão, né? Quando isso. Que a gente chama vulgarmente de um ladrão. Foi feito um novo sangrador ali, para que a água passe por ali num nível mais baixo. O açude de Camalaú pegue essa recarga, a água enche o açude de Camalaú e a partir daí vem naturalmente no leito do Rio Paraíba. Então, primeiro está recuperando o açude de Camalaú e já recuperou o de Poções. Só para encerrar aqui, pelo menos de minha parte, Wilton, uma dúvida que sempre paira no ar na cabeça da população, todos nós leigos ficamos nesse questionamento. Certa vez, o secretário, hoje deputado eleito, Moacir Rodrigues, defendeu, quando ocupou a Agência das Águas aqui na Paraíba, defendeu que houvesse, no período de baixa, no período de estiagem, tal, um trabalho de limpeza do açude, de desassoreamento do açude Epitácio Pessoa lá em Boqueirão. Depois assumiu um outro secretário, depois daquele rompimento do grupo com o Ricardo Coutinho, assumiu um outro secretário que disse que não, que tecnicamente é um custo muito elevado, muito alto, era completamente inviável, não tinha nada que fazer, limpeza do açude tinha que deixar como está mesmo. Qual é a opinião técnica? Pelo que você conversa com os seus técnicos que estão sindicalizados junto aos urbanitários, o que é que você tem ouvido das pessoas com relação a esse trabalho de desassoreamento do açude Epitácio Pessoa? Quando você olha para o açude Epitácio Pessoa na situação em que ele estava, porque o açude Epitácio Pessoa tem quase 70 quilômetros de extensão, é muito grande, 54, se não me engano, é muito grande. Então, quando você diz assim, desassorear, você está tirando resíduo sólido, está tirando pedra, está tirando areia, está tirando terra. Para dar mais profundidade, Para dar mais profundidade, e você vai ter que colocar isso em outro lugar. Então você cria um impacto ambiental. Você não pode simplesmente chegar, jogar uma máquina lá e começar a cavar. Você cria um impacto ambiental. Então, isso tem um alto investimento. Então, se o Estado, e não era o Estado, não é o Estado da Paraíba, porque quem tem poder de gestão sobre o açude é o DENOX. Então o Estado, no caso o governo federal, não queria aportar recursos para fazer dragagem de desassoreamento no açude de Boqueirão.
a missão dos camaradas ali era fazer a transposição. O foco do Ministério era esse. Então, os açudes que estavam no trecho onde ia passar a transposição, os caras não se preocuparam tanto. Tanto é assim que agora, quando já chegou a água, foi ser feito serviços nos mananciais. Então, ora, se agora foi ser feito serviço lá em Poções e em Camalaú, quem fez é o DENOX, não é governo do estado, quem fez foi o DENOX. Então, se agora foi feito, tu imagina, e poucos recursos, tu imagina fazer a dragagem do açude. Então, assim, tecnicamente é viável, mas economicamente o governo não tinha interesse, o governo federal não tinha interesse de fazê-lo, porque queria gastar recursos no outro canto. Não havia, portanto, por parte do DENOX, nenhuma demanda no sentido de fazer a dragagem do açude para as pessoas. Eu queria saber, Wilton, vocês têm mais ou menos a base de quanto vai sobrar para o cidadão comum pagar sobre as águas de São Francisco? Rapaz, você fez a pergunta que eu ia dizer assim, tem um problema que vai chegar, que é a cobrança, que é a cobrança da conta. Alguém tem que pagar isso. Não existe almoço grátis, né? Alguém paga o almoço, né? O Wilton Maia Velez. Você, né? Todos nós estamos aqui, o ouvinte tá em casa fazendo um cafezinho agora, sabe que essa água vai ser paga de um jeito ou de outro. Então, existe no projeto, no PISF, né? Que é o Programa de Integração da Bacia do Rio São Francisco, existe já desde lá o compromisso com os estados receptores de pagarem, não pela água, mas pagar pelos custos do fornecimento dessa água. Ou seja, do bombeamento e etc, etc. A questão é como vai ser feito esta planilha. Quem vai fazer, quem vai elaborar, quem vai contabilizar isso e como isso vai ser contabilizado. Quem paga uma conta de água, para dona de casa entender bem agora, o dono de casa, quem paga uma conta de água hoje na faixa de, digamos, de R$80, tende a pagar quanto? Qual é o percentual médio na expectativa de vocês e do próprio governo também? Não, o governo mandou, falou que tinha uma fatura para mandar, né, de R$80 milhões, certo? E que este valor seria rateado pelos estados receptores. Leia Paraíba e Pernambuco, que é quem está recebendo. E hoje não há. Não se tem esse número. Não tem como cobrar essa fatura. A população tem uma ideia. De R$80 eu vou pagar agora 90. Não tem 100, essa fatura. Não tem essa fatura. Não tem. Por quê? A CAGEPA, quando ela for propor o reajuste da tarifa, e ela faz isso a cada ano, ela não pode simplesmente dizer, tem 80 milhões para nós pagarmos. E como é que vai ser pago isso? Não funciona assim. Então, essa fatura ela virá. Mas para isso, o governo federal vai ter que dizer como é que tem que ser paga essa fatura. Como é que tem que ser pago isso. Hoje não há nenhuma formulazinha de dizer, a Paraíba recebeu, por exemplo, 10 mil metros cúbicos d'água e vai pagar por essa água X. Não há. O governo federal não tem essa contabilidade e não pode simplesmente dizer que nós recebemos, por exemplo, o açude estava em 5% e agora está em 30%. Então, 25% da água que está no manancial foi água da transposição. Não. Choveu. Então tem outra. Então, assim, não dá para ele medir. É verdade, não dá para ele medir. Como é que ele vai? Não tem a macromedição. Como um homem público que você é, chamado a negociar, chamado a conversar e dar sugestão, você diria que o governo poderia não cobrar, o governo federal não cobrar e tornar isso aí uma ação social com custo total para o governo federal? Eu defendo ou alguém tem que pagar aqui sem ser o governo federal? Eu entendo que a água é um direito humano, universal, assim como saúde pública. Isso. Certo? E nós pagamos a saúde pública com os nossos impostos. E essa água, a transposição foi muito bem paga já por nós. Agora, existe o custo da manutenção, claro, bombeamento de motor e etc, etc, etc. Então, que o governo federal estipule valores, e eu acho que isso não dá para dividir com todo mundo, tem que dividir com quem utiliza esse recurso. Eu acho justo. Sou um sujeito progressista e entendo que o Estado e as pessoas são responsáveis pelo pagamento do usufruto lá. Agora, isso não pode ser de toda forma. Você tem uma indústria
que usa aquela água não para consumo, mas para fazer dinheiro, e não dá para comparar. Não dá para comparar o uso da água da Alpargatas com o uso da água de Dona Maria lá do Mutirão. É diferente. Então são consumidores da mesma água, mas são consumidores com fins diferentes. O custo dessa água hoje é diferente para a indústria e para a residência? Não, é o mesmo custo. É o mesmo custo? É o mesmo realmente custo. Já deveria ser diferente. Então, assim, tem discussões acerca disso. E, além disso, nós estamos discutindo, ontem nós tivemos uma reunião com a presidente da Câmara para discutir exatamente o Plano Municipal de Saneamento Básico. Né? Mais do que na hora de se discutir. Já discutimos, já foi feito o plano. O plano foi construído em 2014, iniciado em 2013 pela UFCG, pelo Parque Tecnológico. Foi levado para o Conselho da Cidade, inclusive eu sou conselheiro, né? Foi levado para o Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade já estudou o plano. Nós apresentamos lá as críticas ao plano. O plano foi para a Câmara, só que não deu para apresentar os vereadores. É muita coisa. Não dava, numa sessão, em 20 minutos, apresentar 1 hora, 2 horas, apresentar um estudo tão denso. E esse plano hoje ele se encontra na Secretaria de Planejamento, parado lá. Foi investido recurso para isso, só que é necessário que a Câmara de Vereadores, que é quem aprova a lei municipal, estude esse plano e veja se é um plano que foi criado em 2014, ele execuível em 2018, diante do tamanho da cidade, do crescimento, que a cidade de Campina em 2014 era uma, hoje é outra. E era outra realidade. Estávamos num racionamento. Bairros novos surgem, estávamos no ápice do racionamento de água. E não tínhamos a transposição. Outros bairros surgem também, exato. Enfim, então, assim, a Câmara de Vereadores tem uma grande responsabilidade, e ontem nós fomos muito bem recebidos pela presidente, o Conselho, né? Foi muito bem recebido, junto com o vereador Marinaldo, e nós discutimos isso lá. Então a gente pediu uma reunião com os vereadores, não uma sessão especial, nem audiência pública, uma reunião com os vereadores para apresentar tecnicamente, como fosse uma aula, apresentar sem expor ninguém, tranquilo, para depois que eles entenderem, aí sim, a gente chama uma audiência pública. Isso. Então a gente está nesse trabalho aí, porque o Plano Municipal de Saneamento é importante para o desenvolvimento de nossa cidade. Wilton Maia Velez, presidente do Sindicato dos Urbanitários de Campina Grande, muito obrigado pela presença aqui no Jornal 101. São 7h37.